prazer mais uma vez estarmos juntos para podermos estudar ou dar continuidade ao estudo da Palavra de Deus, quando nós estamos falando ainda sobre o Decálogo e a continuação dos 10 mandamentos. No vídeo anterior, né, nós falamos a primeira parte desse mandamento tão curto, mas tão abrangente: não matarás. Né? Alguns textos ficaram para que vocês pudessem estar observando, né, à luz da palavra de Deus, aquilo que o mandamento falava. Hoje nós vamos conversar um pouquinho mais sobre a amplitude desse mandamento para as nossas vidas. O sexto mandamento se encontra em Êxodo 20, verso 13, Deuteronômio 5, verso 17, né, e que quer dizer: não matarás. Né? O que vemos nesse mandamento como base para o nosso estudo é que o sexto mandamento fala sobre a vida acima de tudo, né? Aquilo que Deus conferiu a nós, né? A vida que Ele nos dá. Considerando as questões em relação ao sexto mandamento, fica algumas indagações que nós queremos trazer nesse momento para nós prosseguirmos o nosso estudo. Como podemos harmonizar o mandamento com a pena de morte instituída por Deus? Como que nós podemos ver esse mandamento diante das guerras, né, que se observa ao longo de toda a história humana, até mesmo relatos bíblicos de momentos de guerra do povo de Deus? Né? Ou como podemos ver a pena de morte sobre a ótica do preservar da vida, no sentido de defesa pessoal da sua vida ou da defesa de alguém que está em perigo de morte. Nós precisamos entender um pouquinho o que significa nesse mandamento essa palavra matar, né, no sexto mandamento, porque nós temos ali não matarás, né, mas para isso nós precisamos voltar para aquilo que foi originalmente escrito, ou seja, essa palavra, que como ela se deu na língua hebraica e como ela foi traduzida para nós por não matarás, né, que está lá em Êxodo capítulo 20, verso 13. A palavra hebraica, né, original do texto, é razar. E razar significa o assassinato violento de um inimigo pessoal. Por isso, não assassinarás seria uma tradição até melhor para nós trazermos, né? Lembrando que nós temos uma Bíblia na língua portuguesa que ela tem o quê? Ela foi traduzida para nós, né? Na tradução ela teve algumas expressões, né, que poderia ser melhor colocada. Né? Eu não estou falando aqui que nós estamos mudando aquilo que diz o texto. Não, o texto está falando sobre assassinato mesmo, um assassinato violento de um inimigo pessoal, ok? Por isso, não assassinarás poderia até ser para nós uma tradução melhor para a compreensão da amplitude desse mandamento. E esse verbo nunca poderá ser usado para algumas questões. Vamos a ela entendendo no contexto bíblico também, para que nós não venhamos a fugir daquilo que as Escrituras Sagradas trazem para nós. O que é esse verbo? Razar, né, que significa assassinato, né, não deve ser nunca usado. Ele nunca deve ser usado como um assassinato em defesa própria. Olha o que diz a palavra de Deus com relação à defesa própria. Êxodo, capítulo 22, verso 2. Se um ladrão for achado arrombando uma casa, e sendo ferido, morrer, quem o feriu não será culpado do sangue. Por quê? Porque aqui nós temos uma defesa própria, né? Defesa do seu patrimônio, defesa da sua vida, né? Naquele momento. Né? E se o ladrão adentrou dentro da sua residência, né? E você, para defender a sua vida, defender a sua família, defender a sua casa, né? Você ferir e ele vier a falecer, né, nós não temos aqui um assassinato, porque é uma defesa própria que nós temos aqui para a nossa vida. Uma outra coisa é com relação àquela morte acidental.
Deuteronômio, capítulo 19, verso 5, também é um exemplo para a nossa vida. E ele diz assim, o texto da palavra de Deus: assim, aquele que entrar com o seu próximo no bosque para cortar lenha, e manejando com impulso o machado para cortar a árvore, o ferro saltar do cabo e atingir o seu próximo, e este morrer, o tal se acolherá em uma destas cidades e viverá, porque havia cidades de refúgio para quando acidentalmente, e aqui é uma questão de acidente, né, você tirasse a vida de uma pessoa para que outros não quisessem vingar-se daquele momento, você iria para essa cidade de refúgio e viveria ali. E ninguém poderia fazer o quê? Tirar a sua vida por conta dessa morte, porque essa morte foi acidental. Então, acidental nós não temos assassinato também. O verbo não pode entrar nessa esfera. A execução de assassinos ou situação de guerra. Olha o que diz Gênesis capítulo 9, verso 6. Se alguém derramar o sangue do homem, pelo homem se derramará o seu, porque Deus fez o homem segundo a sua imagem. Né? A questão aqui está um pouco ligado à questão da execução de assassinatos ou situação de guerra. Né? Na situação de guerra, há o quê? Há vida sendo tirada de ambos os lados. Né? E o sangue é derramado através de outro. Né? Mas Deus não se agrada disso, mas mesmo assim aqui é situação de guerra. Né? E na situação de guerra é algo que pode acontecer. Homicídio não premeditado. Homicídio não premeditado diz assim, Êxodo capítulo 21, verso 12 a 13. Quem ferir a outro, de modo que este morra, também será morto. Era essa a regra. Mas nesse versículo seguinte, nós temos um porém. O porém é este. Se não lhe armou ciladas, mas Deus lhe permitiu que caísse em suas mãos, então te designarei um lugar para onde ele fugirá. São as chamadas cidades de refúgio. Né? Se houve um homicídio e esse homicídio não era premeditado, não era você querendo fazê-lo, mas aconteceu, né? E Deus assim permitiu que acontecesse, porque toda a vida vem de Deus, né? Que isso acontecesse na sua vida. Então o que acontece? Para que você não seja vingado por causa desse homicídio, você vai para a cidade de refúgio. Isso são questões de Velho Testamento. Né? Estou pondo aqui como exemplo no Velho Testamento. Um homicídio também acidental. Números capítulo 35, verso 23. Ou não havendo, deixar cair sobre ele alguma pedra que possa causar-lhe a morte, e ele morrer, não sendo ele seu inimigo, nem tendo procurado para o mal. Ou seja, dois trabalhadores estão trabalhando, né, de repente escapa da mão de uma pedra e atinge o outro e morre. Esse é um homicídio acidental, não seria também assassinato nesse sentido. Para estes casos, existem 6 outros vocábulos hebraicos. O não matarás não pode ser uma reprovação à pena capital. Por quê? Porque a lei de Deus prescrevia a pena máxima em alguns casos. Em alguns casos, a morte seria legítima no sentido de preservação também do contexto social do povo. Né? Vamos a eles. Assassinato premeditado. Êxodo 21, verso 2 a 14, 12 e 14. Agora premeditou. Antes era o não premeditado, aconteceu, não tinha esse sentido de não matarás, não estava sendo violado. Mas agora, o assassinato é premeditado. Né? Você premeditou fazê-lo.
É aqui que nós temos no texto. E o texto diz assim: quem ferir ao outro, de modo que este morra, também será morto. No não premeditado tinha um porém, mas aqui o verso 14 ele continua dizendo: se alguém vier maliciosamente contra o próximo, matando-o à traição, tirá-los-ás até mesmo do meu altar para que morra. Até mesmo do meu altar, por quê? Porque tinha também uma questão no Velho Testamento. Se a pessoa corresse, se segurasse nos cantos do altar, onde tinha local ali, né, ninguém poderia tocar nele. Mas neste caso premeditado, ele seria tirado e ele seria morto. No não premeditado, ele poderia se segurar ali no altar e ninguém poderia ir até ele para tirar-lhe a vida. Aqui não. Aqui nós temos pena máxima, né, que é a chamada pena capital. Temos pena máxima também, pena capital no sequestro. Êxodo capítulo 21, 16. O que raptar alguém e o vender, ou for achado nas suas mãos, será morto. Todo o sequestro, o sequestrador teria o que a pena capital sobre ele. E aqui não teria esse contexto de não matarás. Era aplicando uma pena, né, capital social que havia, né, para a vida do povo. Aqui a gente vai começar a entender um pouquinho aquilo que diz Romanos, Paulo, no capítulo 13, quando ele diz que Deus confere, dá ao governo a espada. Né? A espada nesse sentido de pena capital mesmo, né? Que nós precisamos entender. Era algo já que estava presente no Velho Testamento, e isso não feria o sexto mandamento. Deuteronômio 24, 7 ainda sobre o sequestro. E se achar alguém que, tendo roubado um dentre os seus irmãos, sequestrado um dos seus irmãos, dos filhos de Israel, o tratar como escravo ou vender, este ladrão morrerá. Assim eliminará o mal do meio de ti. Todo sequestro temos uma pena capital. E essa pena capital era feita, né, para que a sociedade pudesse andar em ordem. Né? Era uma forma de trazer ordem e paz no meio do povo de Deus também, para que essas coisas não proliferassem no meio do povo. Adultério e incesto também era pena capital, não tem a ver com o sexto mandamento também. Levíticos 20, verso 10 a 12. Se um homem adulterar com a mulher do seu próximo, será morto o adúltero e a adúltera. Vocês lembram um caso que aconteceu com Jesus, que levaram para Jesus uma adúltera e colocaram ela na presença de Jesus para que Jesus pudesse mandar fazer, aplicar essa pena capital? Por que Jesus não o fez na sua totalidade também? Porque aquele julgamento também era um julgamento que não estava de acordo com a palavra de Deus também, não era regra, era para tentar Jesus e fazer Jesus cair numa cilada. Por quê? Porque quando havia adultério, ambos, homem e mulher, eram levados, né, perante os anciãos para que fossem julgados, e condenados, ambos eram mortos, né, naquele momento. Olha lá, o homem que se deitar com a mulher do seu pai terá descoberto a nudez do seu pai. Ambos serão mortos, tanto o homem quanto a mulher do seu pai. O seu sangue cairá sobre eles. Se um homem se deitar com a nora, ambos serão mortos, tanto o homem quanto a nora. Por quê? Porque fizeram confusão, o seu sangue cairá sobre eles. Aqui nós temos pena capital. E a pena capital não era só para um, a pena capital era para ambos que cometiam, nesse sentido, adultério ou o incesto nesse sentido. O homossexualismo também era pena capital. Levíticos capítulo 20, verso 13, diz assim: se também um homem se deitar com outro homem como se fosse uma mulher, ambos praticaram coisa abominável, serão mortos, o seu sangue cairá sobre eles. Assim era julgado o homossexualismo também no Velho Testamento.
Hoje, se nós falarmos sobre essas questões, nós podemos até ter uma mordaça sobre nossa boca, porque não pode tratar desse assunto dessa forma. Mas eu estou trazendo aquilo que é bíblico. Está lá na palavra de Deus, né? Então, o que nós temos aqui? Nós temos um julgamento que não vai fazer o quê? Ferir o sexto mandamento nesse sentido. Bestialidade, né? Ou sexo com animais. Também, Êxodo capítulo 22, verso 19, diz assim: quem tiver coito com o animal será morto, tanto o homem quanto a mulher, porque tem outro texto em Números que vai falar sobre isso também, né? Se o homem fizer coito com o animal, será morto. Se a mulher fizer um coito com o animal, será morto também. Esse é o sentido de bestialidade. Não, e quando isso era colocado como pena sobre si, não estava ferindo o sexto mandamento. Desobediência aos pais, nós já vimos isso na honra familiar. É só trazer o texto de recordação. Deuteronômio 21, verso 18 a 21. Se alguém tiver um filho contumaz e rebelde, que não obedece à voz do seu pai, e nem a da sua mãe, e ainda castigado, não lhes dá ouvido, seu pai e sua mãe o pegarão, o levarão aos anciões da cidade, à sua porta. Eles dirão: esse nosso filho é rebelde e contumaz, não dá ouvido à nossa voz, é dissoluto, é beberrão, ou ele é farrista. Então todos os homens da sua cidade o apedrejarão até que morra. Assim eliminará o mal do meio de ti. Todo Israel ouvirá e temerá. São questões sociais que nós temos aqui, né? Questões sociais que estavam ligadas o quê? Às leis do Velho Testamento com relação ao povo de Israel. Desobediência aos pais também. E isso aqui não teria caráter de ferir o sexto mandamento também, né? Nós estamos aqui em textos que estão falando de lei civil, né? Nesse contexto de lei civil, nós não temos a aplicação da lei moral, ok? Quem ferir ou amaldiçoar os seus pais também, Êxodo 21, verso 15. Quem ferir o seu pai ou sua mãe será morto. Violência contra o pai e a mãe, a lei civil falava o quê? Que era a morte. Levíticos 29. Se um homem amaldiçoar seu pai e sua mãe, apenas com os lábios falarem, será morto. Amaldiçoou seu pai e sua mãe, o seu sangue cairá sobre ele, né? Nós temos aqui caráter de lei civil. Não entrava no caráter da lei moral, no sentido do sexto mandamento, não matarás, né? Então aqui era algo que era legítimo naquele momento da história do povo de Deus. Olha uma coisa interessante aqui: falsas profecias. Algo para nós olharmos também. Deuteronômio 13, verso 1 a 3 e verso 5 diz assim: quando o profeta ou o sonhador se levantar no meio de ti e te anunciar um sinal ou prodígio, e suceder que tal sinal ou prodígio que te houver falado, e disser: vamos após outros deuses que não conhecestes e sirvamo-los, não ouvirás a palavra desse profeta ou sonhador. Este profeta ou sonhador será morto, pois pregou rebeldia contra o Senhor vosso Deus. Assim eliminará o mal do meio de ti. A rebeldia de alguém, né, que conhece a palavra, mas que quer fazer outra verdade para que o povo ande de acordo com os seus preceitos, né, dando assim falsas profecias ou falsos ensinamentos que não estão de acordo com a palavra de Deus, naquele momento feria a lei civil e lei cerimonial. E a lei cerimonial, neste caso, também chamava a lei civil para que aplicasse a pena de morte para esse caso de falsas profecias, e não feria a lei moral do sexto mandamento também. Blasfêmias. Levíticos 24, verso 16. Aquele que blasfemar o nome do Senhor será morto. Toda a congregação o apedrejará, tanto o estrangeiro como o natural. Blasfemando o nome do Senhor será morto, não importa quem. Aqui era um contexto de lei civil, dentro de um contexto de lei cerimonial também, né? E não feria o sexto mandamento, né? A blasfêmia contra Deus, né? Era passível de morte. Não era uma blasfêmia apenas religiosa, mas era uma blasfêmia diante de um caráter civil também, né? E isso causaria também a morte. Aplicaria-se a pena, mas não estaria aqui indo
no contexto do sexto mandamento de assassinato. Profanação do Shabat, ou do descanso. Êxodo 35:2, já falamos bastante sobre isso no quarto mandamento. Trabalharei 6 dias, mas o sétimo dia vos será santo, o Shabat, ou o sábado do repouso solene ao Senhor. Quem nele trabalhar será morto. Era uma lei cerimonial? Sim, mas tinha um caráter civil? Sim, tinha um caráter civil. E nesse caráter civil também aplicava-se a pena capital? Aplicava-se a pena capital. K. Sacrifícios aos falsos deuses ou falsas religiosidades. Êxodo capítulo 22, verso 20. Quem sacrificar aos deuses e não somente ao Senhor será destruído. E a palavra destruído aqui era pena capital, seria morto. Né? Quem fizesse sacrifícios, porque isso era abominação ao Senhor, porque ia contra a lei cerimonial de um povo que vivia o que? A teocracia, e a teocracia era lei civil dada por Deus. E a pena capital aqui estava imposta. E não tinha o caráter de assassinato. Ok? São essas as questões que precisamos entender nesse mandamento também. O sexto mandamento em Jesus Cristo e na nova aliança. Pegando como exemplo Mateus 5, como eu já falei aqui do Mateus 5 ao Mateus 7, nós temos ali Jesus ensinando a lei, né, ensinando a lei moral para a vida do seu povo também, por isso entendendo a lei moral também ali nesses 3 capítulos, Jesus diz assim no Mateus 5, 21, 22, ouviste o que foi dito aos antigos? Não matarás, ou não assassinarás, que era a lei, mas qualquer que matar será réu de juízo. Eu, porém, vos digo, Jesus não está mudando. Jesus está dizendo o que está por trás do mandamento. E por trás do mandamento não era simplesmente, tão somente aquilo que nós achamos que assassinato é tirar a vida física. Porque Jesus diz o quê? Eu, porém, vos digo, qualquer que, sem motivo, se encolerizar, se irar contra o seu irmão, será réu do juízo. E qualquer que disser ao seu irmão, raca, a gente vai ver o que quer dizer isso, será réu do sinédrio. E qualquer que lhe disser louco, será réu do fogo do inferno. Tudo aqui está no caráter de não matarás ou não assassinarás. Ira é assassinato? É. Você falar mal do seu irmão, lançar injúria sobre ele é assassinato? É. Você não está tirando a vida. Ele está lá vivo, mas você está transgredindo o sexto mandamento. Por isso que Jesus vai ao fundo daquilo que era o sexto mandamento. A interpretação tradicional dada pelos fariseus é totalmente contrária àquilo que Cristo diz, porque Jesus fala o quê? Os antigos diz, não matarás, qualquer que matar será réu do juízo. Era simplesmente isso, e agora Jesus vai além. Por isso que ele diz, ouviste o que foi dito? E ele vai interpretar essa tradição oral dos fariseus, dizendo assim, eu porém vos digo, dando uma interpretação completa e correta do sexto mandamento. O que jamais deve ser interpretado como uma contradição. Isso não está contradizendo e não está modificando a palavra de Deus da antiga aliança dentro da nova aliança. De forma alguma. Está mostrando o que de fato está por trás desse mandamento. Jesus afirma o princípio. Isso que precisamos sempre olhar. Princípio da palavra de Deus. Ele diz o quê? A ira sem motivo contra o irmão é mesmo que um homicídio literal, é mesmo que um assassinato. Irou contra o seu irmão, você cometeu o assassinato, você transgrediu o sexto mandamento. Não somente isso, mas o que Jesus vai mais além ainda, dizendo que jamais deveremos proferir insultos contra o próximo, contra o nosso irmão. Falar mal do nosso irmão, lançar injúrias contra o nosso irmão. Jamais devemos manifestar desprezo por alguém, principalmente quando nós falamos em reino de Deus, em família da fé. Jamais podemos fazer isso, insultar, desprezar.
deixar de lado o seu irmão. Você está fazendo o quê? Você está indo contra o sexto mandamento. Raca, agora sim, significa sujeito indigno. Olha o que o texto estava dizendo lá. Qualquer que disser ao seu irmão raca, será réu do sinédrio. Qualquer que dizer que seu irmão é indigno, né, que aquele que está ao seu lado é indigno. Né? Às vezes nós vemos isso acontecer e como é triste nós vermos isso acontecer. Tal expressão e similares a essas expressões demonstram o quê? Aquilo que está no seu coração. Né? Aquilo que vive a regra da sua vida. Olha o que diz Marcos capítulo 7, verso 21. Porque do interior do coração do homem saem os maus pensamentos, os adultérios, as prostituições e os homicídios. O assassinato está dentro do coração. A boca fala daquilo que o coração está cheio, não é o que nós sempre ouvimos? Então nós precisamos entender isso também. Né? Essas expressões similares dela demonstram o nosso coração, se o nosso coração foi transformado ou se o nosso coração ainda continua sendo mau. Né? Porque o coração transformado por Deus não faz dessa forma. O coração transformado por Deus não assassina o seu irmão. Seja por palavras, seja por gestos, seja de qualquer forma que seja. Um coração que está compungido e na presença de Deus, ele serve sempre para edificar o outro, para ajudar, né, o outro a se levantar ou viver uma vida digna. Calvino, né, que escreveu vários comentários da Bíblia, ele fala dessa forma. É verdade que as mãos são quem leva a cabo o homicídio. É verdade que as mãos são quem leva a cabo o homicídio, mas o coração é quem o concebe, quando se sente incentivado pelo ódio e pela ira, ou pelo desprezo, conforme o texto da palavra de Deus em Cristo Jesus. Olha o que diz 1 João capítulo 3, verso 15. Qualquer que odiar o seu irmão é o quê? Homicida. Seu irmão vai estar matando, já está infringindo o sexto mandamento. E vós sabeis que nenhum homicídio tem vida eterna permanente nele. O que quer dizer esse texto? E aqui o sexto mandamento tem algo para tratar sobre nós? Quem assim se porta nunca foi nascido de novo. Quem assim se porta não tem Cristo na sua vida. Pode até ser um religioso formal. É isso que o texto está dizendo, porque não tem a vida eterna nele. E quem nos dá a vida eterna? Jesus Cristo. Ele mesmo diz, né, que ele é o caminho, a verdade e a vida, e quem olha para ele realmente vive a vida eterna, né? Porque ele diz que a vida eterna está o quê? Naquilo que ele deixou para que nós vivêssemos, né? A verdade que está nas escrituras sagradas, né? Essa verdade que nos liberta, mas ela precisa estar dentro do nosso coração, né? As escrituras sagradas, elas, diz Jesus, falam de mim e elas garantem para vocês a vida eterna. Por isso que quem ainda não é nascido de novo ou é um religioso formal, nunca tem prazer em ter a palavra de Deus plenamente na sua vida. Não gosta dos princípios da palavra de Deus, porque o seu coração é mau, seu coração não é convertido. É um religioso, pode ser, mas não há conversão dentro de si. Qualquer que odiar o seu irmão é assassino. E o assassino não tem vida eterna, não tem a palavra de Deus na sua vida, não tem Cristo na sua vida. A quebra do sexto mandamento para nós mostra também se nós estamos vivendo, de fato, a palavra de Deus em toda a sua esfera. Se os princípios da palavra de Deus estão em nós, ou nós estamos negando esses princípios ou indo contra eles também. Né? A quebra do sexto mandamento nesse sentido reside justamente nas motivações e nas intenções do nosso coração. Mostra o que está dentro de nós. Mostra o que nós somos de fato.
né? Não é o nosso rosto, não é a nossa performance exterior, mas é o que está dentro de nós que vai estar denunciando o que nós somos de fato. Olha o que nós lembramos aqui no verso 12 de João ainda, quando ele fala de Caim e Abel na sua carta. Ele diz assim: Caim, que era do maligno e assassinou o seu irmão, ele cometeu o sexto mandamento, ele foi contra o sexto mandamento. E por que o assassinou? É a pergunta de João. Porque as suas obras eram más e a de seu irmão justa. Logo, quando você calunia o seu irmão, quando você tem ira contra o seu irmão, quando você despreza o seu irmão, as suas obras não são justas diante de Deus. As suas obras são más diante de Deus, assim como foi Caim. E Caim era do maligno. Precisamos olhar para isso no sexto mandamento. É esse o princípio que Jesus traz do sexto mandamento para nós. Quando que Caim matou o seu irmão? Quando ele consumou o ato? Não foi quando ele consumou o ato. Porque a história conta para nós que foi antes dele consumar o ato. Olha o que diz o verso 9 de Gênesis 4. Disse o Senhor a Caim: Onde está Abel, teu irmão? Qual foi a resposta? Não sei. Sou eu o guardador do meu irmão? Ele estava dando a resposta qual? Do seu coração. Mostrando a ira contra o seu irmão, mostrando o desprezo contra o seu irmão, mostrando a revolta contra o seu irmão. A atitude de desprezo nos revela que Caim matou primeiro no coração. Temos que ter cuidado. Do coração procede bons desígnios, também do coração mostra a corrupção que pode existir dentro da vida humana. Concluindo só esta parte, porque nós vamos prosseguir ainda o sexto mandamento. 3 aplicações práticas para nós neste momento. A vida é um dom de Deus. Isso nos ensina que só Ele é quem tem direito legítimo sobre ela. Deus é o dono da vida. Segunda coisa que precisamos entender aqui, que uma atitude de covardia, uma atitude de omissão, não deve ser confundida com a guarda do sexto mandamento, pois nós temos que fazer algo para proteger a vida. Nós precisamos valorizar a vida acima de tudo. E terceiro, examinarmos a nós mesmos, porque tudo vem do nosso coração, as nossas atitudes. Quantas vezes nós temos quebrado esse mandamento? Devemos orar por arrependimento, se assim o fazemos. Devemos pedir de fato que Deus mude o nosso coração, que Ele nos dê de fato a vida em Cristo Jesus. Se temos algo contra alguém, contra o nosso irmão, nós devemos perdoar, devemos nos reconciliar, devemos fazer as pazes. Se nós desprezamos o nosso irmão, nós temos que ir a ele e falar verdadeiramente que nós estamos arrependidos. Nós precisamos viver de fato Cristo em nós, porque Ele precisa ocupar o nosso coração, com a sua palavra ocupando a nossa mente. Por isso, é infinitamente menor do que Ele fez por nós. É infinitamente menor do que Cristo fez por nós. Precisamos aprender a perdoar e a reconciliar também diante das nossas ações com o nosso irmão, com aquele que caminha na nossa fé, com aquele que está conosco, principalmente. Isso precisa acontecer na nossa vida. O sexto mandamento não é uma interdição vazia contra a matança, mas é uma proibição específica sobre o homicídio ou sobre o assassinato. A intenção de acabar com a própria vida, que pode levar de várias formas, a vida humana, acabar com a vida humana, que pode acontecer de várias formas, não é apenas tirar a vida física, mas pode ser de outras formas. Assim como nem todo adultério é prática sexual, nós vamos ver isso quando tratarmos desse mandamento, nem todo assassinato é homicídio também. Nós vimos isso na palavra de Deus. As referências primárias do sexto mandamento ou do
homicídio ou do assassinato, tirar a vida humana, que tem até mesmo dentro do nosso Código Penal, no artigo 121, é tão sagrado quanto o sopro que Deus nos deu. Nós precisamos ver que o assassinato não pode seguir como base, como regra para a nossa vida, né? Isso é o lado simples do mandamento. Mas existem outras maneiras de acabar com a vida, como nós vemos. Não é simplesmente homicídio, né? Vai além desse homicídio, algo mais abominável, que são as nossas práticas contrárias à palavra de Deus. Ok? Semana que vem vamos considerar alguns atos mistos que violam esse mandamento de maneiras também diferentes. Nós vamos continuar falando sobre o sexto mandamento, não matarás, né, que nós temos para estudar ainda. Mas hoje, mais precisamente, precisamos entender esse mandamento não apenas no assassinato físico, mas no assassinato que pode acontecer pela nossa boca, que pode acontecer pelo nosso coração, porque é do coração que procede também. Ok? Vamos olhar para isso, vamos entender isso, porque o sexto mandamento mostra se nós somos filhos de Deus ou se somos filhos do maligno. Caim e Abel é para nós também o exemplo nesse mandamento, né? Caim do maligno, tinha um coração mau. Abel era justo, e como justo ele tentava viver aquilo que era princípio da palavra de Deus para a sua vida. Que nós possamos entender isso e caminharmos no conhecimento da palavra de Deus. Deus te abençoe, forte abraço desse irmão em Cristo. Semana que vem nós prosseguimos, né, através de mais um vídeo.